Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mais uma vez aqui para esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, do Centro Espírita Cristão Zico Horta, e hoje, especificamente, de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, na atividade da Evangelho Terapia dessa semana. Possamos nós, com coração em prece, de pensamento elevado, agradecer o Mestre amado por tudo. Agradecer a Zico Horta e a sua equipe e que eles possam nos inspirar, nos sensibilizar, abrir nossos corações e pensamentos para que, meditando na mensagem do Evangelho, possamos nós dar novo rumo à nossa existência. Que assim seja. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos na parte das instruções dos Espíritos e vamos ler aqui o tema Emprego das Riquezas. Vamos ler o item 11, que é uma mensagem do Espírito Cheverus, recebida em Bordeaux em 1861. E a mensagem diz o seguinte: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros, homens, e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, e como no fiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá o que te sobra. Faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitais ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilais os que se queixam, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sob uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros de teu amor e eles frutificarão. Então é muito interessante, essa mensagem desse Espírito com relação ao emprego da riqueza. E ele vem colocando aqui, uma coisa que nós devemos parar para pensar. Eu já sublinhei aqui previamente. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então o que nós temos que entender é que a questão toda não é o dinheiro, não é a riqueza, mas sim como empregamos esse dinheiro, como ele é utilizado. Porque é colocado pelo Espírito aqui algo muito interessante, que nós podemos fazer uma analogia à parábola do servo fiel que Jesus colocou. Nós somos usufrutuários dos bens que Deus nos concede. Somos, então, servos, desses mordomos, não sei assim, melhor dizendo, eu me lembro que assisti uma palestra do Divaldo que ele coloca isso. Nós somos mordomos dos bens de Deus.
Nós administramos esses bens, nós conduzimos esses bens que não são nossos, são de Deus. Então somos mordomos, somos servos, fiéis ou não, no sentido da administração que damos a esse bem. Exatamente essa proposta aqui, né, do emprego da riqueza. Muitas das vezes a gente fica achando assim, o ouro, né, o dinheiro são a chaga da humanidade. Não, a chaga da humanidade é exatamente o egoísmo. Porque é exatamente isso que eu coloco aqui, né? Amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então, se você tem, né, posses, mesmo que pareçam poucas, se você tem posses, temos que saber utilizar essas posses de uma forma produtiva e construtiva, no auxílio ao outro. Então, esse é o grande emprego da riqueza, no sentido de amar ao outro, de nos colocarmos perante a necessidade do outro, né? Nos tocarmos dessa necessidade, nos sensibilizarmos pela necessidade do outro e utilizarmos de uma forma nobre as riquezas que tenhamos em mão, que não são nossas, estão transitoriamente em nossas mãos, são bens que Deus nos concede a nosso benefício, mas que, no sentido de mordomo, nós temos que administrar esses bens também que não são nossos. E Deus, obviamente, quer que administremos esses bens em benefício do outro, em auxílio do outro. Essa é a grande questão do emprego da riqueza. E mais à frente, né, esse Espírito fala de como devemos fazer isso. Que não seja como se fosse uma esmola, aquela esmola que humilha, aquela esmola que coloca o outro numa condição, às vezes, de subalternidade. Que seja no sentido de estimular a existência do outro, de auxiliar o outro em suas necessidades, de compartilhar para com o outro as necessidades dele e fazendo da nossa parte aquilo que melhor podemos fazer, contribuindo no auxílio a essa necessidade. Então que façamos isso de coração, que façamos isso de uma forma bem empregada. E é muito interessante que ele fala aqui, às vezes uma atitude que tenhamos, né, uma iniciativa que tenhamos, ela tem muito mais peso do que a esmola que venhamos a dar, do que aquela... muita espiritualidade fala muito isso, né? De você ajudar, mas que não seja aquela esmola que humilha, que não seja aquela esmola que bota o outro numa condição em que ele se sinta menosprezado, diminuído. Que seja realmente um auxílio, mas sempre estimulando ao outro a percepção de que você está fazendo aquilo com amor. Que você está fazendo aquilo porque você vê nele um irmão de caminhada, um companheiro necessitado naquele momento, e você que tem posses um pouco maiores ou bem maiores do que a dele, está tentando de alguma forma diminuir a dor daquela pessoa. Um exercício para nós da prática do amor, e para aquele que recebe também um exercício de prática de amor. É muito interessante que ele coloca aqui, referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e ergue sem a humilhar. É no sentido de você estar auxiliando o outro, mas sem humilhar, erguendo o outro, mas sem colocar ele numa condição em que ele se sinta menosprezado. Que você faça isso, como é colocado logo no princípio aqui, com amor, com equilíbrio, buscando auxiliar realmente o outro nas suas necessidades. Mais à frente ele coloca aqui, difunde em torno de ti com os socorros materiais o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Então, muitas das vezes, né, nós aprendemos na doutrina espírita que o grande milagre de Deus somos nós próprios. E que Deus espera que nós, nessa condição de um milagre vivo, venhamos a ser um instrumento dele em auxílio ao nosso irmão de jornada. Então, quando nós pegamos a nossa riqueza, por menor que ela possa nos parecer, porque no livro dos Espíritos é colocado lá o necessário e o supérfluo. Aquilo que às vezes nos é o supérfluo e que pode parecer muito pouco a nós, a outras pessoas é o necessário e uma necessidade grandiosa. Então não existe ninguém muito rico, não existe ninguém muito pobre. Então, mesmo que você tenha uma condição um pouco melhor que alguém, você já está tendo a possibilidade de empregar as suas riquezas. Porque quando nós vemos isso, o emprego das riquezas, nós pensamos em grandes fortunas,
nós pensamos em um montante, né, no sentido de financeiro muito grande. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a perceber que a riqueza é tudo aquilo que nós temos que nós podemos dar ao outro. Lembrando novamente Jesus, é a história do óbolo da viúva, em que ela bota lá no gasofilácio, né, no local em que eram feitas as doações na entrada do templo, uma moeda só. E anteriormente tinha vindo um sacerdote e botou várias moedas. Jesus pega daquele momento ali e dá um ensinamento, mostrando que, aos olhos de Deus, a contribuição daquela viúva foi muito maior do que as várias moedas que o sacerdote havia colocado antes. Por quê? Porque ela tirou dali daquilo que lhe era necessário. Ela tirou dali algo que iria até lhe fazer falta, mas ela contribuiu na entrada do templo para com Deus, né, na acepção dogmática daquele momento, com pouco que ela tinha. É isso que nós temos que entender. É isso que Jesus mostra para nós. Que às vezes aquilo que nós achamos que é pouco, né, que nós estamos ajudando pouco, contribuindo pouco, para outro, é uma ajuda grandiosa. E temos então a oportunidade de exercitar nisso, contribuir com isso, movimentar essa riqueza. Porque o Emmanuel, muitas das vezes, né, a esses dias, eu tenho lido uma obra do Emmanuel, eu e minha esposa, e já em 3 páginas diferentes, ele vem abordando exatamente com relação à riqueza, esse tema riqueza. E é muito interessante a análise que ele faz e o quanto ele nos esclarece que a riqueza, né, o dinheiro, a moeda, não é algo que deva ser execrado da nossa sociedade, não é algo que nós venhamos a ver com repugnância. A questão toda está na cobiça, a questão toda está na usura, a questão toda está, então, em como administramos esse dinheiro, como damos uso dele, o que fazemos com essa riqueza que pode parecer pouco para nós, mas como disse e torno a repetir, é grandiosa para os outros. E que façamos isso então, possamos de alguma forma contribuir na dor do outro, na necessidade do outro, dando pouco que venhamos a ter, mas empregando isso de uma forma singela, sem humilhar, acima de tudo embasada no amor. E existe muitas das vezes, como é colocado aqui por ele, né, a oportunidade do emprego da riqueza no sentido da inteligência, da intelectualidade. Podemos contribuir com isso também. O momento em que você, às vezes, né, se coloca à disposição de ajudar uma pessoa. Né? Vamos dar um exemplo aqui do cotidiano. Você tem lá a sua secretária que ajuda na sua casa. E aí o filho dela chega da escola e está esperando o horário dela sair para ir embora junto com a mãe. E está lá sentadinho lá, fazendo o trabalho, né, o dever de casa dele. Se você tem a capacidade, né, e a oportunidade de ajudar aquela criança, o filho da sua secretária que está fazendo as lições dele, faça-o. Porque isso é também o emprego de uma riqueza. Você está utilizando da sua intelectualidade, daquilo que você já aprendeu, no auxílio ao outro. Independente, né, que aquele outro seja o filho da secretária que trabalha na sua casa. Se você de repente pode fazer isso com uma outra pessoa, faça-o. Se você pode utilizar da sua inteligência para, de alguma forma, trazer o bem-estar à sociedade, faça-o. Isso é emprego da riqueza. A nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual aos olhos de Deus é também uma riqueza. E podemos nós também utilizá-la de uma forma produtiva e sempre fazendo a base de tudo com amor. Façamos isso com amor. Auxiliemos o outro nas suas limitações, às vezes intelectuais, com amor, sem humilhar. Auxiliemos o outro no seu entendimento, no aprimoramento do entendimento das coisas, com amor, sem humilhar. Porque, infelizmente, nós às vezes vemos pessoas que auxiliam os outros no aspecto intelectual, mas fazem isso com arrogância, com prepotência. Então, a base de todo o emprego dessa riqueza, seja uma riqueza material ou mesmo uma riqueza intelectual, é o amor. Então, eu vou ler aqui para que fique bem claro. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza?
Procurai, nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então que façamos isso com amor, que possamos contribuir com o outro nas suas necessidades com amor. Sempre o amor como base. Porque quando você coloca o amor como base, esse auxílio, qualquer que ele seja, não humilha. Você vê o outro como igual. Você vê a necessidade e a dor do outro como uma oportunidade que você está tendo de auxiliar, de contribuir para com Deus, de ser um milagre de Deus, de agir em nome do Pai. Então possamos nós, irmãos, ter isso em mente. As oportunidades grandiosas que Deus nos dá de colocarmos em prática as nossas riquezas, sejam elas materiais ou intelectuais, pareçam aos nossos olhos pouco, mas aos olhos de Deus, como diz um ditado antigo, eu gosto muito de ditados antigos, né? Os antigos falavam, o pouco para Deus é muito. E é uma verdade, aquilo que nos parece pouco, o pouco entendimento intelectual ou a pouca quantidade monetária, aos olhos de Deus é muito, porque Deus sabe que outros estão em condições piores do que a sua, carentes muito mais do que você. E aquele aparentemente pouco que você tem a dar é grandioso para aquela pessoa. E façamos isso sempre com humildade, com carinho, de coração aberto, buscando realmente no outro o irmão, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E para que isso possa se executar de forma plena, somente uma base conta: amar, o amor. Possamos nós ser, para com o outro, naquilo que fazemos, um pouco do amor de Deus na terra. E ao fazermos isso, nós vamos sentir o amor de Deus pulsando dentro de nós. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Muita paz.